Fala aí, meu povo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu gostaria muito que você pudesse nos ajudar a fazer esse canal crescer. Se inscreva, compartilha, comenta. A gente é pequenininho ainda, a gente está começando e a gente já tem alguns vídeos no nosso canal. Gostaria muito depois que você pudesse dar uma olhada, ver o nosso conteúdo. Aqui nesse canal a gente fala de tudo, meu irmão. A gente fala de fé, a gente fala de Bíblia, a gente fala de comportamento, de política, a gente fala dos acontecimentos gerais, do que ocorre, do que acontece no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Então, se você quer se manter bem informado do que acontece, nos acompanhe aí, tá bom? Curta, comenta, compartilhe, vamos juntos fazer esse canal crescer para que possamos alcançar o maior número de pessoas. O assunto desse vídeo é algo muito triste, algo que nos entristece, algo que tem acontecido aqui em um país bem próximo do nosso país. E isso, meu irmão, nos entristece, nos angustia. Por quê? Porque é algo que a gente vê e fala assim, não é possível que está acontecendo isso perto de nós e está acontecendo. Eu estou falando do país de Nicarágua. Os nossos irmãos cristãos estão sofrendo ali de uma forma assustadora. Olha para você ver, meu irmão, o que está acontecendo lá. Embora já está aí se espalhando aí por todos os noticiários, por todas as mídias online, mas eu gostaria de falar sobre esse assunto, porque nós não podemos nos calar. E isso, meu irmão, é um exemplo do que pode acontecer no nosso país se nós não fazer a escolha correta. Isso pode sim acontecer no nosso país. Não estou falando isso para te assustar. Eu estou sendo real, eu estou sendo verdadeiro com você. Você que é um cristão, você que gosta de igreja, você que quer manter sua liberdade, expressar sua fé, é muito importante este ano, meu irmão, você analisar e fazer a escolha correta, porque a sua liberdade religiosa, ela pode estar em risco. Olha para você ver o que está acontecendo com os nossos irmãos lá de Nicarágua. Diz assim, Nicarágua prende bispo por tentar destabilizar o Estado. Religioso critica o governo de Daniel Ortega e foi preso ao lado de 7 colaboradores. Em mais novo episódio da perseguição, os membros da Igreja Católica e a Polícia Nacional de Nicarágua entrou à força nesta quinta-feira, né? Quinta-feira agora, dia 19 desse mês, na igreja para que pudesse prender alguns padres e bispos que criticavam o governo de Daniel Ortega. Vê se tem cabimento um negócio desse. Padres, bispos estão sendo presos simplesmente pelo fato de criticar o governo. Meu irmão, isso é assustador e isso está acontecendo no nosso país de uma forma muito subliminar, de uma forma que a gente percebe pessoas estão sendo presas simplesmente pelo fato de opinar, de falar algumas verdades sobre alguns membros do judiciário. Então isso é assustador e isso pode chegar na igreja. Por quê? Todo o partido de Daniel Ortega, ele faz parte de um partido de esquerda, e outra matéria diz que Daniel Ortega, presidente que virou personagem da campanha eleitoral no Brasil. Estou falando aqui, meu irmão, do Partido dos Trabalhadores, o PT. Todos os partidos de esquerda, eles odeiam a Deus. Eles pregam o ateísmo, né? E isso pode chegar no nosso país, isso pode ser real. Isso, meu irmão, isso deve mover você a tomar uma decisão e fazer a melhor escolha neste ano nas eleições. Porque assim, o país da Nicarágua era um país onde tinha liberdade, é um país democrático, até então, antes de o Daniel Ortega assumir a presidência daquele país. Agora, meu irmão, os irmãos da Nicarágua não podem mais professar sua fé, padres estão sendo perseguidos, cristãos estão sendo perseguidos, não podem de forma alguma criticar o governo. E isso, meu irmão, você vê na China. Na China você não tem a liberdade de andar com a Bíblia na mão, você não tem a liberdade de expressar sua fé, você não tem a liberdade de nada. Tudo é controlado pelo Estado e não é isso que nós queremos. Eu, como pregador do Evangelho, que prego nas praças, prego na rua, estou sempre pregando, pensar, eu não poder falar da Bíblia, falar de Jesus, porque o país proíbe. Se você desacatar uma ordem do Estado, você pode ser preso até morto, como acontece. Veja bem o que acontece no norte da África, os nossos irmãos que são mortos, perseguidos ali naqueles países.
Então isso é muito triste. E isso está chegando no nosso, aqui na América Latina, na América do Sul. Olha para você, vê o que está acontecendo na Nicarágua. Isso é um exemplo do que pode acontecer no nosso país. E nós não queremos isso. Nós queremos a liberdade total para que possamos falar mal do governo, se é para falar, se é para falar bem, fala, mas se é para criticar, devemos criticar, nós devemos ter toda a liberdade de expressar nossa fé, de criticar quem deve ser criticado, porque nós vivemos em um país democrático. Então, este ano é um ano decisivo para que possamos manter a nossa liberdade de culto, a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade religiosa. Veja bem o que aconteceu, né? Um exemplo da pandemia. Igrejas foram fechadas. Governadores se sentiram ditadores, fechando a igreja, não podendo ter o culto, as realizações das missas para quem é católico. Então isso é muito grave. Nós não queremos isso para o nosso Brasil. Então, meu irmão, olha, isso é muito triste. Cenas chocantes, depois você procura no YouTube, pesquisa, padres sendo arrancado à força da igreja, pessoas estão sendo perseguidas simplesmente pelo fato de expressar sua fé, e nós não queremos isso para o nosso país. Nós queremos continuar vivendo em um país de total liberdade, meu irmão, para poder expressar nossa fé, para poder fazer crítica quem deve ser criticado, e assim nós vamos manter, porque o nosso país, preste atenção no que está acontecendo. Olha para você ver o que está acontecendo na Argentina, ver o que está acontecendo no Chile, ver o que está acontecendo na Colômbia, ver o que está acontecendo na Nicarágua. Isso é muito perigoso. O Brasil está cercado de países que estão sendo dominados pela esquerda. E o plano da esquerda, o último reduto a ser controlado, a governado pela esquerda é o Brasil. Então os países todos da América Latina estão de total apoio ao governo esquerdista, ao governo do PT. Aqui, meu irmão, nós damos nome, aqui nós falamos a verdade, aqui nós não temos medo. Por quê? Porque nós vivemos em um país livre e democrático. Então, meu irmão, esse ano é um ano onde você deve fazer a escolha. Ontem até postei um vídeo e falei assim, é possível um cristão, alguém que se diz que é cristão, votar na esquerda? Eu falei que não. Aí alguns comentários falaram assim, mas nós vivemos em um país democrático, livre. Claro que nós vivemos em um país livre, democrático. Mas a pessoa que se diz um cristão, ela que crê na Bíblia, crê no poder de Deus, crê nas doutrinas bíblicas, não vota em país de esquerda. Por quê? Você perguntar para mim, por quê? Porque todos os partidos de esquerda, eles defendem tudo aquilo que nós somos contra. O aborto, nós somos contra. A liberação das drogas, nós somos contra. Então tudo quanto é tipo de lixo moral que a esquerda defende, nós somos contra. Então não há possibilidade alguma de um cristão verdadeiro apoiar um partido de esquerda, falar que é socialista. Não, meu irmão. Não. Se você falar que você tem toda a liberdade. Se você quer votar em um partido de esquerda, ok, sem problema nenhuma. Mas fica aqui a verdade para você. Se você ler, se você for a fundo e ver o que defende os partidos de esquerda, desde a sua fundação, vocês vão ver que o desejo deles é cada dia tirar Deus, acabar com a família, acabar com os preceitos familiares, com a base familiar, e nós somos totalmente contra isso. Porque a Bíblia, meu irmão, ela é um livro de regra, ela é um livro onde nos conduz e nos ensina a viver uma vida de acordo com aquilo que Deus nos ensina. Então, o que está acontecendo na Nicarágua é algo muito triste, algo muito perigoso, e é um exemplo do que pode acontecer aqui no nosso país se a gente não fazer a escolha correta. Depois você pesquisa e você vai ver vários noticiários aqui sobre o que está acontecendo. Aqui aconteceu agora, 16, 17, 18 desse mês agora, semana passada, esses acontecimentos. E é algo muito triste, a gente vê os padres sendo arrancados à força das igrejas, imagens que chocam, imagens que nos entristecem, mas que Deus possa ter misericórdia de nós, que Deus possa abençoar a tua casa, que Deus possa abençoar a tua família e que você venha fazer a escolha correta para que
isto que está acontecendo aqui na Nicarágua não venha acontecer no nosso país, tá bom? E que ah, é interessante que o Papa não se manifestou ainda, não falou nada. Que é o líder maior da Igreja Católica, silêncio total. Vale a pena dizer também que ele puxa a sardinha também para a esquerda, né? Então, até agora a gente não vê nenhuma manifestação do Papa Francisco, mas que Deus possa ter misericórdia de nós, tá bom? Que Deus possa proteger a tua casa, que a mão de Deus possa estar aí sobre a sua família, e vamos continuar expressando a nossa opinião, com a nossa total liberdade de cultuar, de expressar a nossa fé, pois o nosso país é um país que merece todo respeito, tá bom? Um beijo no seu coração, não se esqueça de se inscrever, vamos juntos fazer esse canal crescer e produzir mais conteúdo para que possamos manter as pessoas sempre informadas do que acontece aí no Brasil